Já vimos agora os nomes de Deus, agora vamos ver os atributos de Deus. O termo atributos de Deus refere-se àquelas qualidades, características da natureza divina, que são essenciais a Deus, o Ser Supremo. Os atributos divinos explicam o que Deus é e o que Ele faz. Temos uma classificação dos atributos. Os atributos divinos são organizados de várias maneiras para teólogos. Talvez a melhor classificação seja aquela que se divide em comunicáveis e incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus de alguma forma comunica ou dá ao homem, como poder, sabedoria, santidade. Os incomunicáveis são as qualidades que pertencem exclusivamente a Deus, como infinidade, independência, imutabilidade. Essas qualidades são os que distinguem o Criador da sua criação. Outros classificam como atributos naturais e morais por escolhas. Vamos começar com a infinidade de Deus. É um atributo incomunicável. A infinidade, quando aplica a Deus, significa que Ele é livre, ilimitável, insondável, incomparável e incompreensível. São grandes palavras, é? Para dizer que não é possível medir o tamanho de Deus. Ele é tão grande que todos os habitantes da terra são comparados ao nada, quando colocados ao seu lado. Daniel 4:35 fala isso. Deus é infinito em todos os seus atributos. A infinidade contrasta Deus com suas criaturas. Deus é infinito, o homem é finito. A infinidade de Deus apresenta-se principalmente em sua onipresença, a sua eternidade. Deus não é limitado pelo espaço, pelo tempo. Portanto, Ele está em toda parte. Ele está em todo o tempo, Ele é eterno. Vamos falar sobre sua eternidade. A infinidade de Deus, quanto à duração, é chamada eternidade. Ele não tem princípio nem fim. Prova de sua eternidade. Nós temos a prova que através da sua alta existência. Antes de mim, Deus, nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Isaías 43:10. Temos essa através da sua imutabilidade. Se Deus não é eterno, Ele precisa passar de não existência ao lado de existir. E isso implicaria uma mudança. Mas, nós vimos no Salmo capítulo 102, 27. Mas tu és mesmo, e teus anos não têm fim. Vimos isso também através dos seus atributos, os quais muitos são eternos. Seu poder é declarado eterno, em Romanos 8:20. Sua sabedoria é declarada eterno, em Atos 15. A sua misericórdia dura para todos sempre, em Salmos 103. Seus propósitos são eternos, Efésios 3:11. Seu amor é chamado eterno, em Jeremias 31:3. Somente um Deus eterno pode fazer uma aliança eterna. Sua existência imutável é eterna. Ele é desde a eternidade, ele não envelhece, ele não fica velho. O nome incomunicável de Deus é Jeová, que se eu sou, o existente que é, que era, que há de vir. Ele é eterno. Vamos pensar sua onipresença em todo canto ao mesmo tempo. Isso significa que Deus está em toda parte. Ele não é limitado pelo espaço. Isto é provado através, primeiro, da sua força, que se encontra em toda parte, como aparece na criação, Hebreus 1:3. Através do seu conhecimento, Hebreus 4:13.
Provérbios 15, 3. A presença de Deus pode ser considerada de diversas maneiras. Ele não está presente em toda parte no mesmo sentido ou na mesma maneira. Sua presença gloriosa está no céu, onde ele se apresenta aos anjos e aos espíritos dos justos, aperfeiçoados. A sua presença poderosa e de providência está com todas as suas criaturas, sustentando-as pela palavra do seu poder. Sua presença graciosa está com seu povo, regenerando, santificando, confortando, abençoando. A sua presença de ira está no inferno, infligindo punição sobre os perversos. A onipresença de Deus é claramente revelada em Salmo 139. Esta fala de sua presença essencial. Tão imenso é Deus que mesmo o céu dos céus não o pode conter. 1 Reis 8:27. Assim diz o Senhor: o céu e o meu trono é a terra, estabeleço os meus pés. Isaías 66:1. Algumas pessoas podem ter uma objeção, uma pergunta sobre o onipresente de Deus. Se Deus é onipresente, como podemos interpretar a passagem como, por exemplo, Gênesis 4:16? Caim saiu da presença do Senhor. Ou Jonas, capítulo 1. Jonas fugiu da presença de Deus. Bem, entendemos que Caim somente saiu do lugar de adoração de Deus, onde sua presença graciosa foi manifestada. Jonas estava fugindo do serviço do Senhor, pensando de modo todo que poderia escapar da sua responsabilidade. Mas logo ele descobriu que Deus estava em toda parte e podia encontrá-lo tanto no mar como na terra. Vamos falar sobre a independência de Deus. Independência. Deus é o único ser independente. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Romanos, capítulo 11, 34 e 35. Para melhor estudarmos a independência de Deus, vamos dividir o assunto em duas partes: autoexistência e autossuficiência. Autossuficiência. Deus é autoexistente, quer dizer existente por si mesmo. Todo ser deve ser sua base ou sua existência dentro ou fora de si mesmo. A base da existência humana é exterior. O homem não faz a sua própria existência. O homem é dependente de algo fora de si mesmo para existir. O homem é dependente em água, em ar, etc. Mas Deus não é dependente assim. Deus é autossuficiente. O ser autoexistente tem por necessidade de ser autossuficiente. Deus é autossuficiente em seu sustento, sua glória, em seu prazer, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Romanos 11. Deus contém em si mesmo todas as excelências, perfeições e alegrias. É importante distinguir entre o que Deus é em seu ser, quem Ele é, e o que a criação declara que Ele é. Os céus declaram a glória de Deus. São 19:1. Mas não acrescentam nada a Ele. Só declaram. A imutabilidade de Deus não pode ser mudada. Lemos Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Lemos também. O Pai das luzes em que não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. Outro versículo. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável seu entendimento. Isaías 40.
Versículo 28. Pelo termo imutável, queremos dizer que Deus não muda. Não é possível que Ele possua um tempo ou um atributo que não tem em outro. Deus não pode ter mudança. Deus é imutável no seu íntimo, seus atributos, seus propósitos, seus decretos, motivos de ação e promessas. Deus não pode mudar. Algumas pessoas podem pensar, algumas objeções, alguns argumentos. Primeiro, será que Deus mudou quando Ele decidiu criar o mundo? Não podemos confundir mudança e a manifestação. Durante o dia, por exemplo, o sol brilha. E de noite, seu brilho desaparece. Mas isso implica mudança do sol? Não. O sol não mudou. Houve somente mudança na sua manifestação. Além disso, uma mudança na atividade não implica mudança de caráter ou natureza. Você pode perguntar, será que mudou na encarnação de Jesus Cristo? Na encarnação de Cristo, assumiu o que Ele não era, homem, mas permaneceu o que Ele era, Deus. A natureza divina não pode sofrer, portanto, Cristo assumiu a natureza humana de modo que pudesse sofrer, mas no seu sofrer não houve mudança na natureza divina. Você pode dizer, se Deus não muda, o que significa seu arrependimento? Em Gênesis 6:6, 1 15, Salmo 106, Amós, Jonas, vemos que Deus arrependeu. Entendemos em outras passagens que Deus não se arrepende como o homem. Números 23. A Bíblia não pode contradizer a si mesmo. Então concluímos que o arrependimento de Deus não é a mesma coisa que arrependimento dos homens. O arrependimento dos homens é por causa do pecado. Implica mudança de mente, de propósito. Mas com Deus é impossível, pois Ele não peca. E, consequentemente, seu arrependimento não implica mudança de pensamento nem de vontade. O arrependimento de Deus indica mudança na manifestação, mudança na atividade. E esta mudança está sempre em harmonia com seu ser, seu caráter e seu propósito imutável que não muda. A imutabilidade de Deus não é igual a uma pedra. Uma pedra que não tem experiência interna, antes é como mercúrio, aquela coisa que você acha no termômetro, que sobe e desce com mudança de temperatura. O mercúrio não muda, mas reflete mudança com a temperatura. Assim Deus não muda, mas pode refletir uma mudança com mudanças externas. Pessoas dizem às vezes que a oração muda o pensar de Deus. Sabemos que Deus ouve as orações e as responde. Mas isso não significa que a oração causa uma mudança em Deus. Isso, se for verdade, faria o homem soberano no lugar de Deus. Deus submetendo o homem. Isso faria uma oração um mandado e não um pedido. A oração é um meio de graça, cujos resultados estão sempre na vontade de Deus. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. 1 João 5,14. Na oração, parece que conquistamos a Deus, mas na verdade é Ele que nos vence. Não sabemos por que devemos orar, nem como. Portanto, o Espírito Santo faz intercessão por nós de acordo com a vontade de Deus. Nós até dizemos ao orar, seja feita a tua vontade e não a nossa.